Pronto, irmão, hoje eu conheci um cantor, hein? Valeu, irmão, Deus abençoe grandemente. E nesta manhã nós temos o pregador lá da igreja do JK, é o nosso irmão Gonçalo. Irmão, seja bem-vindo. Que nesta manhã Deus possa estar tocando no seu coração. Amém. Bom dia, feliz sábado a todos. Que a graça do nosso Deus possa nos revestir nessa manhã. Que o Espírito Santo possa iluminar nossas mentes para juntos adorar a Deus e juntos compreendermos a vontade de Deus para nós nessa manhã através do estudo da palavra. Que as bênçãos do céu possam cair sobre todos nessa manhã, é o meu desejo aqui. Como ele já me apresentou, né? Meu nome é Gonçalo, sempre tenho vindo aqui com vocês. Claro que alguns estão pela primeira vez, né? Ainda não me conhecem, mas a igreja já me conhece. E agradeço mais uma vez por essa oportunidade de poder estar com vocês e compartilhar a palavra de Deus. Eu convido a todos para abrir suas Bíblias em Isaías capítulo 53, sobre o capítulo do amor. É chamado capítulo do amor. Isaías é considerado o profeta messiânico. Isaías capítulo 53. Nós vamos discorrer dentro de todo esse capítulo e buscar alguns versículos para complementar a nossa mensagem. Trazer algumas ilustrações para a gente poder compreender melhor a vinda do Messias, o seu nascimento, sua encarnação. É claro que é um assunto muito profundo, né? Mas vamos discorrer dentro desse assunto aqui nessa manhã. Isaías capítulo 53. Amém? Vamos orar a Deus para que Deus nos ilumine, porque o natural não consegue discernir o que é espiritual. Precisamos de uma revelação do Espírito Santo para a gente poder, tanto eu interpretar de forma correta, como também haver essa conexão com a igreja. Querido Pai, nosso Deus, abrimos aqui a Tua palavra, Isaías capítulo 53, que é o capítulo do amor. O capítulo que fala sobre a sua vinda, a sua encarnação, o seu nascimento. Há mais de 500 anos antes do seu nascimento, Isaías já falava sobre a sua vinda aqui na terra. Já há essa profecia revelando a tua vinda aqui na terra. E nós queremos nesse momento assim especial, que fala sobre, já passamos pelo Natal, a virada do ano, logo essa semana virá. Então muito propício para a gente estar falando sobre o teu nascimento, a tua vinda aqui na terra, sobre a substituição que o Senhor fez para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Nessa manhã venha revelar o que está além dos nossos olhos aqui, bem profundo. É um capítulo que nós já estudamos muitas vezes, conhecemos parte dele, mas que nessa manhã o Senhor venha falar fundo ao nosso coração sobre essa graça, sobre essa dádiva maravilhosa que é Jesus Cristo. Nos abençoe em nome de Jesus, amém. Vamos para a leitura do texto, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo, perante ele como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhamos nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões,
moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juiz foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E pusera a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Todavia o Senhor agradou em moê-la, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, virá posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento o meu servo justo justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse é o capítulo do amor. O capítulo do amor incompreensível. Porque até o próprio Isaías, que estava escrevendo aqui, ele não acreditava no que ele estava falando. Veja como ele começa. Quem vai dar crédito à nossa pregação? Ele começa. Quem deu crédito? Quem vai crer no que eu estou falando? Há mais de 500 anos, Deus revelou a Isaías a vinda do Messias. Aqui descreve alguns fatos que ocorreria lá na sua morte e crucifixão. Mas ele começa de uma forma diferente. Quem deu crédito à nossa pregação? Eu vou pregar, eu vou falar, porque Deus está mandando eu falar. Mas como pode um homem justo morrer no lugar de um injusto? Porque se um ímpio morre, tudo bem, mas como que pode alguém vai vir morrer no lugar de um pecador? E além de pecador, ainda nem está aí por ele. É o capítulo do amor, é o capítulo incompreensível. O plano da salvação é o plano que nós vamos continuar estudando na eternidade. Isso é tão profundo que nós estamos no artificial ainda, bem na superfície. Isso é muito profundo. É um tema que os anjos desejam aprofundar. Os anjos desejam aprofundar. Na eternidade nós vamos aprofundar no plano da salvação. Como pode um Deus homem, um Deus morrer? Um Deus eterno morrer? Como pode? O plano da salvação, às vezes não entendemos profundamente, mas devemos aceitar, mesmo que você não entenda profundamente algumas coisas, mas devemos aceitar o plano da salvação. Conta-se uma experiência que eu li há muito tempo, que o pastor Riches, ele contando, né, que quando ele era menino, criança, ele morava num lugar onde, do outro lado do terreno, tinha um muro, né, e tinha um pé de manga. Pé de manga não, pé de maçã. As maçãs chegavam no tempo da maçã, as maçãs ficavam bonitas ali, e ele pulava o muro e ia lá pegar a maçã do vizinho. Menino, né? A mãe saía, ele pulava o muro e ia lá pegar a maçã do vizinho. Aí um dia sua mãe viu ele voltando com as maçãs, a mãe chamou ele e falou: filho, você não pode ir lá pegar a maçã dos vizinhos, você não pode fazer isso, você está roubando. Olha, nós vamos fazer um combinado aqui, você não pode ir lá, a próxima vez que eu ver você ir lá pegar a maçã do vizinho, você vai ser punido, você vai receber uma disciplina. Em nossas palavras hoje, você vai levar uma peia, né?
Se fosse hoje, diria. Então, aquela mãe tradicional, né? Disse, você vai levar uma peça, se pegar lá, e a mãe falava e cumpria. Aí um dia a mãe saiu, foi para o supermercado, parecia que ia demorar, o filho não resistiu à tentação, as maçãs estão lá, coisa mais linda, e ele pulou o muro, falou, rapidinho, pega, minha mãe não vai ver. Quando ele está voltando, quem é que está chegando? Quem é que pega no fraga? A mãe. Aí a mãe chama ele lá e diz, olha, lembra do nosso combinado? Lembro. Pois então, houve a transgressão, você transgrediu. Então, como houve a transgressão, haverá também o castigo. E a mãe pegou uma vara, né? Não sei de que, de goiaba, não sei de que lá, o pessoal usava muito isso, a vara de goiaba e tal. Pegou aquela vara e o filho começou a chorar. Não, mãe, por favor, me perdoa e tal, não vou fazer mais e tal. E aquela cena ali, né? Me perdoa. E a mãe, o coração da mãe nessa hora, né? Qual o coração de mãe que não se derrete numa situação dessa? Mas o castigo tinha que ser dado. E ela falou assim, filho, vamos fazer o seguinte, houve a transgressão, tem que haver o castigo. Então, já que você não quer receber o castigo, entregou a vara para ele e falou bem assim, eu ia te dar 5 varadas. Aí, em vez de você levar as 5 varadas, você pega a vara agora e dá 5 varadas em mim. Mas o castigo tem que acontecer. Ele falou assim, naquela hora eu parei de chorar, eu comecei a chorar com o coração. Como pode eu que transgredi, eu que fui lá e transgredi, agora eu vou pegar a vara e vou bater na minha mãe, que não fez nada, que é inocente. Ele disse, ele pregando, ele fala assim, foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. Todo o planeta Terra caiu no pecado. Todo o planeta Terra está condenado à morte. Nossos pais, Adão e Eva, transgrediram os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, os princípios de Deus. E através de um só homem entrou a morte, através de Adão. Mas através de um só homem também entrou a vida. Agora todo o planeta Terra estava condenado à morte. Houve a transgressão e não tinha o que fazer. Mas o ser humano não queria morrer. Adão não queria morrer. Aí Deus fala bem assim, agora o castigo que vocês iriam levar, agora meu filho, que vai levar o castigo. Há uma substituição aí. O capítulo 53 diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele substituiu a morte que eu deveria morrer. E quando eu penso em morte, eu penso nessa morte física aqui, mas ele foi muito mais além do que isso. Quando eu penso no sacrifício de Jesus, eu penso no sofrimento que ele teve, o sofrimento físico, mas foi muito mais do que isso. Jesus, foi colocado sobre ele a morte eterna, a separação de Deus, a morte eterna, a morte que todos que não aceitarem Jesus terão que passar por ela, a separação. Então o castigo que foi colocado sobre Jesus, além dessa morte física aqui, que também é consequência do pecado, mas foi muito mais além, é a morte eterna. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Há um verso da Bíblia que diz que Jesus é a propiciação dos nossos pecados. Propiciação dos nossos pecados. Aí eu fui pesquisar sobre isso. O que é ser propiciação dos nossos pecados? Para ilustrar melhor, é como se Jesus é a propiciação do nosso pecado. É como se tivesse como é que fala? Tivesse um planeta, tivesse vindo uma bola de fogo lá de cima, 60 vezes maior do que a Terra, em direção à Terra. O que seria da Terra? Diz que o Sol é 60 vezes maior do que a Terra, né? Mas ainda existe planeta, astros muito maior ainda, estrelas maior do que o Sol e muito mais. Mas imagina vindo de lá uma bola de fogo 60 vezes maior do que a Terra, em direção à Terra, chocar com a Terra. O que seria da Terra? Virava pó, estraçalhava, moía. Agora, aí alguém vai, se coloca no meio e recebe o impacto.
recebe o impacto para salvar a terra da destruição. Foi isso que Jesus fez. O pecado, todos que nascem aqui na terra, nascem destituído da glória de Deus. Para ser pecador, basta nascer aqui no planeta Terra, já é pecador. A criança não é responsável pelo seu pecado, mas já nasceu com a natureza pecaminosa, propensa ao pecado, caída. Já nasce com a natureza caída, já nasce separado de Deus. Separado de Deus. E então, ao nascermos aqui, nascemos separados de Deus, estamos condenados à morte eterna. Então o salário do pecado é a morte. E Jesus, o que Jesus faz agora? Jesus se coloca no meio como uma ponte e recebe o impacto do pecado. Ou seja, o impacto do pecado que viria sobre nós, ele entra no meio e recebe o impacto. É isso que Isaías 53 está dizendo. Ele levará sobre si as nossas enfermidades, ou seja, levou sobre si as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. Ele foi moído pelas nossas transgressões. É isso que Isaías não conseguia entender. Se para nós hoje é difícil entender, que temos várias profecias, né, escritas, o Messias já veio, todo o relato da morte, do nascimento, da morte de Jesus. Se para nós é difícil, agora imagina para Isaías, que não tinha toda a luz que nós temos hoje sobre o plano da salvação. Porque o plano da salvação foi revelado aos poucos. Começou lá com Adão e Eva, né? Foi feita a promessa do Messias, Gênesis capítulo 3, versículo 15, a primeira profecia dizendo sobre que viria o Messias, viria o Redentor do mundo, e o tempo foi se passando, e Deus foi revelando o plano da salvação, aos poucos, até que na plenitude dos tempos, veio Jesus, diz a Bíblia, na plenitude dos tempos veio Jesus. Abrindo um parênteses, Jesus veio na plenitude dos tempos, a primeira vez, e Ele virá também na plenitude dos tempos, a segunda vez. Deus tem o tempo certo para vir, assim como Ele tinha o tempo certo. Foram passando gerações e mais gerações, e algumas pessoas até desanimaram, mas sempre houve um remanescente que acreditava nas promessas de Deus, e hoje não é diferente. Há muitas pessoas desanimando, mas há um remanescente que acredita nas promessas de Deus, que passa o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Então, assim como cumpriu a promessa da primeira vinda, cumprirá a promessa da segunda vinda. Assim como Ele veio na plenitude dos tempos, Ele virá também na plenitude dos tempos nos buscar a sua segunda vinda. Mas, voltando aqui para Isaías 53, Ele foi moído pelas nossas transgressões. Eu vou ilustrar aqui também, como ilustração, que eu ouvi há muitos anos atrás, mais de 10, 15 anos, numa semana de oração jovem, pelo pastor Paulo Bravo. Paulo Bravo era no departamental lá do Sudeste. Foi fazer uma semana de oração na igreja central de Rondonópolis. Eu morava lá naquela época. Ele contou uma ilustração, dizendo que há muitos anos atrás, né, nós não tínhamos o meio de comunicação que nós temos hoje, né? Rápido. Então, na época do telegrama, eu nem me lembro, né, da época do telegrama, mas houve o tempo do telegrama, você passava a comunicação através do telegrama, que não era rápido como a nossa hoje. E nos Estados Unidos tem um rio chamado Mississippi, e tinha uma ponte móvel, o rio navegava navios, né, mas ao mesmo tempo tinha uma ponte que passava o trem de ferro. Então tinha alguém que trabalhava ali para que quando viesse o navio, aí a ponte era bem programada por engenheiros, né, e tal, que quando vinha navio, alguém acionava a ponte levantava, o navio passava, e quando vinha um trem, ela baixava. Então, se você pesquisar, você vai ver sobre essa ponte, sobre esse rio, que hoje, né, não funciona mais assim, mas no passado foi assim. Então tinha um homem que trabalhava ali, trabalhava nesse trabalho. Quando subia, alguém passava um telegrama e dizia: olha, você tem que baixar a ponte que está indo o trem de ferro. Aí o trem de ferro passava. Aí está vindo o navio, aí ele acionava lá os seus botões, suas alavancas lá, né? E
A ponte subia. E um certo dia passaram um telegrama para ele, falou: olha, nesse feriado, né, você pode ir para casa descansar, porque, né, não tem nenhum trem programado para poder passar aí na ponte nesse dia. Tudo bem, ficou feliz, foi para casa. Ele tinha uma filha, né, já grande, tinha um filhinho pequeno, quem sabe de uns 2, 3 anos, filhinho pequeno. Ele foi para casa, tranquilo. Aí falou para sua filha: vamos lá, né, ver onde o papai trabalha, né, mostrar ali como é que funcionava tudo, né, na gabine ali, como é que era. E levou a filha e o filhinho, né, todo mundo feliz ali, né, tal. Aí passaram um telegrama para ele: olha, você precisa baixar a ponte urgentemente, porque está indo um trem de ferro e eu não sei, né, não estava programado, não sei por que ele está indo, mas está indo um trem de ferro com 400 pessoas e a ponte estava levantada. E ele estava ali, passaram esse telegrama para ele, e o trem de ferro já está chegando. E ele olhou, já viu o trem de ferro aproximando. E ele não tinha tempo para poder decidir, ou seja, teria que decidir no tempo rápido ali o que iria fazer. E ele foi lá para poder acionar a alavanca que abaixava a ponte. Quando ele olha para baixo lá, quando ele vai lá para baixar, que ele olha para baixo lá, seu filho brincando despercebido no meio das engrenagens. Ele olha para lá, o trem está aproximando, 400 pessoas. Ele olha para baixo, seu filho no meio das engrenagens. E agora? Ou morre 400 pessoas, ou morre seu filho no meio das engrenagens. E ele, naquele momento angustioso, o que eu faço? Numa fração de segundo, ele puxou a alavanca, que o trem de ferro está chegando. Ele puxa a alavanca e olha para baixo e vê seu filho sendo moído no meio das engrenagens. Seu filho foi moído no meio das engrenagens. A ponte abaixa, o trem de ferro passa. E quando o trem de ferro passa, ele grita: seus loucos, vocês não sabem quanto custou a vida de vocês. Isso foi fato, isso ocorreu. Foi isso que Deus fez um dia lá na cruz do Calvário. Deus olha para o planeta Terra e não vê 400 pessoas, mas vê milhares e milhares de pessoas. Vê eu e você como ovelha caminhando desgarrada por caminhos errados, condenado à morte eterna. Ele olha lá de cima e vê o planeta Terra condenado à morte eterna. Ele olha para baixo lá e vê seu filho na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que quem morreu foi o próprio Deus. Ele que executou essa morte, porque é Ele que tem autoridade, autonomia sobre a morte eterna. É Ele que tem essa autonomia, Ele que tem essa autoridade. Foi o próprio Pai que teve que fazer a execução. Não foram os soldados romanos que mataram. Não foi. Ele olha para baixo e tem que fazer a execução. Ou morre, ou se perde todos do planeta Terra, ou seu filho tem que ser moído pelas nossas transgressões. É isso que o capítulo 53 descreve. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. Ele esvaziou-se para poder vir aqui na terra. Ele, sendo Deus, se tornou homem. Porque assim como o primeiro Adão caiu, o segundo Adão teria que vir também sem recursos divinos, dependendo de Deus, para mostrar que assim como Jesus venceu dependendo de Deus, todo aquele que depender dele, que viver em comunhão com ele, vencerá. Assim como Jesus, como homem, ele dependia de passar noite em oração, dependia de estar ligado com o Pai,
vai receber poder para vencer. Assim, todos aqueles que querem vencer precisam aprender essa dependência de Deus, essa comunhão com Deus. Precisa passar tempo em oração, em comunhão com Ele, para receber esse poder. Assim como o primeiro Adão venceu sem recursos divinos próprios, o segundo Adão teria que vencer também como homem. Não deixou de ser Deus. Por isso que eu digo que é difícil entender. Como que alguém não deixa de ser Deus e nasce como homem, como ser humano? Teria que viver aqui sem pecado. Para substituir a minha e a sua morte, precisava viver sem pecado, impecável, para poder substituir. E aí é isso que ele faz. Ele vem, ele esvazia-se. O pastor Rodrigo Silva diz que é como você tem um carro. Você tem um carro e você escolhe deixar o carro na garagem e andar nas ruas de Porto Velho de a pé. Foi uma escolha que você fez. Você não perdeu o carro está ali. Foi isso que ele fez. Ele esvaziou-se da sua glória, do seu poder divino, porque teria que viver aqui como homem, mas não deixou de ser Deus. E veio nascer como homem, mas como homem mesmo. Sentia dor, sentia cansaço, sentia fome. Ele em tudo foi tentado, porém não pecou, diz a Bíblia. Em tudo. Se você em algum momento se sente sozinho, solitário, ele também sentiu sozinho. Se você se sente desanimado, em algum momento também ele precisou ser animado. Que teve uma hora que ele diz: Pai, por que me desamparaste? Teve uma hora que ele estava lá no Monte da Transfiguração. Quem que veio lá? Elias e Moisés. Veio ali animar, veio ali fortalecer. Ele era ser humano. Não era algo assim automático, não. Era um jogo, ele precisava vencer, era real a sua luta, a sua batalha contra o mal era real. Se ele errasse em um ponto, se cometesse um pecado, estava perdido a batalha. Nunca mais ele poderia retornar ao céu e toda a raça humana estaria perdido. Foi um jogo, ele arriscou a sua própria vida para vir aqui. Porque se ele não vence, se ele comete um pecado, não era aceito o seu sacrifício e todos nós estaríamos perdidos. E até ele mesmo não poderia voltar mais ao céu. E Moisés e Elias vêm ali agora, e alguns comentaristas dizem que ninguém se sabe o que eles conversaram ali, mas possivelmente ele veio ali animar e dizer: mestre, não desista não, prossiga no teu caminho, porque se tu desistir, nós vamos ter que sair do céu, nós não vamos poder ficar no céu, porque no céu só entra pelos méritos de Jesus. Não é sangue de animais que leva as pessoas ao céu. Lá no Antigo Testamento era pela fé morria o cordeiro ali, mas o cordeiro era a sombra da realidade. O cordeiro representava Jesus Cristo, nosso Salvador. Se ele nunca tivesse vindo aqui na terra, sangue de bode, de touro não salvaria ninguém. O sangue apenas representava o cordeiro de Deus. Tanto é que um dia, quando João Batista está lá pregando, de repente vê Jesus entrando no meio da multidão, que ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o verdadeiro Cordeiro é Jesus Cristo. Por isso que hoje não precisa mais fazer sacrifício de animais, porque o sacrifício verdadeiro foi feito uma vez por todas. Uma vez por todas. Porque o sacrifício de animais tinha que fazer todos os dias, né? Você cometia um pecado e ia lá. Não, o sacrifício de Jesus é tão perfeito e eficiente que ele morreu uma vez por todos. E muito mais ainda, ele subiu ao céu como representante de toda a raça humana. Ele continuará lá no céu com as marcas na sua mão. Quando nós ressuscitarmos e ir para o céu, toda a marca do pecado será eliminada da nossa vida, seremos perfeitos totalmente. Mas Jesus levará para a eternidade as marcas do pecado. Tanto é que a Bíblia disse que quando muitos vão chegar lá e vão perguntar: quais são essas marcas na sua mão? Ele vai explicar. Nós aqui sabemos que a marca, né, Jesus veio aqui, mas tem muitas pessoas que serão salvas que talvez nem não sabem muito sobre Jesus. Porque a salvação é de acordo com a luz que nós temos. Vai ter pessoas lá no céu que talvez nem conhecem muito sobre Jesus, mas é uma pessoa fiel.
não é temente a Deus, e Deus é justo, estará lá no céu, mas estará pelos méritos de Jesus. E quando chegar lá, que marcas são essas na sua mão? Ele vai explicar sobre o sacrifício, sobre tudo que ele fez por nós. Jesus continuará lá no céu, não deixou de ser Deus, mas com um corpo humano. Quando ele subiu para o céu, o que foi como que ele subiu? Ele ficou 40 dias aqui. Quando ele subiu lá no Monte das Oliveiras, que ele subiu de corpo físico, humano. Quando ele apareceu lá aos discípulos, ele mandou: toca em mim, vê que eu sou carne e osso. Ele continuará lá no céu como nosso representante de carne e osso. Ele se humilhou, ele esvaziou e desceu até aqui embaixo, mas continuará como nosso representante para sempre. Para sempre, o nosso representante. Queridos irmãos, é tão profundo esse assunto que na eternidade nós vamos continuar estudando, mas aquilo que for necessário para a nossa salvação é revelado através da palavra. E Ellen White diz que nós deveríamos todos os dias meditar pelo menos 1 hora sobre o sacrifício de Jesus, sobre o que ele fez por nós, aprofundar nesse assunto da encarnação, da substituição, daquilo que ele fez por cada um de nós. É mais ou menos assim, ele foi lá, sendo Deus, ele tem a vida. Ele vai lá e eu e você, como ser humano, perdemos a vida. E alguém para substituir teria que ser alguém que tinha vida, tem que ter vida própria. Vida própria. Um anjo não poderia vir aqui substituir, porque não tem vida própria, é ser criado. E Jesus, ele tem vida própria. Então, quando ele veio aqui, eu vou a ele e falo: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu cometi um pecado. O salário do pecado é o quê? Morte. Então eu tenho que morrer, mas eu vou a Cristo, e Cristo ganhou a vida que eu perdi. Aí ele fala bem assim: então a vida que você perdeu eu estou doando, porque eu sendo Deus eu tenho a vida, mas eu ganhei a vida que o ser humano perdeu, então eu posso substituir. É por isso que é no nome de Jesus que a gente ora, é no nome de Jesus. Esse nome é poderoso, esse nome é poderoso, o nome de Jesus tem poder. Tanto é que lá no céu, o livro do Apocalipse fala que um dia todos estavam procurando alguém para abrir o livro, que estava o destino da raça humana, e não achava ninguém. E aí alguém disse assim: tem o Cordeiro de Deus, ele morreu pelos pecadores, ele é o único no universo capaz de abrir o livro, de decidir a vida do ser humano, porque ele é tudo se completa a ele. Ele é o Salvador, ele é intercessor, ele é tudo que você pensar se completa nele. Ele é o nosso Salvador. E por isso que nós devemos orar